A cadeira estava no centro da sala, não encostada na mesa com as outras, no centro, isolada, voltada para três pessoas que já tinham chegado a uma conclusão antes dela entrar. Ninguém explicou nada, ninguém precisou. O documento já estava aberto, as canetas já tinham sido usadas, e a única coisa que faltava era alguém sentar naquela cadeira e ouvir o que tinha sido decidido por ela, sem ela. 9 anos de empresa, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento formal, e uma única palavra usada para resumir tudo isso num papel de 2 folhas: descartável. O que ninguém naquela sala sabia, e o que vai ficar claro ao longo dessa história, é que a decisão tomada naquela manhã colocou em movimento algo que a empresa não tinha como parar. Não por falta de recurso, por falta de atenção. Durante anos, ignoraram exatamente o que não podiam se dar ao luxo de ignorar. Curioso como no ambiente corporativo, muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas, onde quem sustenta tudo costuma ser o menos visível, cada interação aqui, por menor que pareça, é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Se você ainda não está inscrito, vale verificar agora. Deixa o like também. Leva 2 segundos e faz diferença real. E escreve alguma coisa nos comentários, pode ser só um olá, ou o que você já espera dessa história. A virada vai acontecer. Mas do jeito que ela acontece nas empresas de verdade, sem aviso, sem barulho e tarde demais para ser revertida. O convite apareceu no Outlook de Mara às 7h48 de uma terça-feira. Sala de reuniões 3, 9 horas da manhã. Sem pauta, sem contexto. Só aquele título vazio que empresas usam quando já decidiram tudo e só precisam de uma testemunha para assinar. Ela nem pestanejou. Pegou o café, o crachá, subiu os 3 andares de sempre. Cumprimentou a recepcionista de sempre. Entrou na sala. E o ambiente era completamente diferente do que ela esperava. Não havia cadeira do lado dos colegas. Havia uma cadeira isolada no centro da sala, voltada para uma mesa onde estavam sentados Rodrigo Fakes, Camila Norris, do RH, e Dr. Paulo Streck, diretor de operações. 3 pessoas. 3 expressões que já tinham chegado a uma conclusão antes dela abrir a boca. A cadeira no centro não foi coincidência. Foi uma escolha. Alguém colocou aquela cadeira ali de propósito. E isso diz tudo sobre o tipo de empresa que a Nexlog SA era por dentro. Camila Norris abriu uma pasta, tirou 2 folhas grampeadas e começou a ler em voz alta. Reestruturação de quadro. Corte de posições redundantes. Alinhamento estratégico com a nova política de terceirização de TI. Ela lia como quem lê cardápio, sem entonação, sem pausa, sem olhar uma vez sequer para Mara. E então veio a frase: não eliminado, não extinto, descartável. Esse foi o termo exato usado no documento. Mara ouviu a palavra e ficou absolutamente imóvel. Rodrigo Fakes, o mesmo homem que ligava para o celular dela às 2 horas da manhã em pânico quando o servidor caía, olhava pela janela como se houvesse algo fascinante lá fora. Dr. Streck assinou o papel sem erguer os olhos uma única vez. 9 anos. Mara estava ouvindo o resumo de 9 anos da própria carreira, sendo lido por alguém que não sabia nem soletrar o nome do sistema que ela sustentava. Antes de sair, Camila Norris disse, sem levantar o olhar da pasta: precisamos que você transfira os acessos do servidor para o Tiago ainda hoje. Tiago. O estagiário contratado há 6 semanas. 22 anos. Formado em análise de sistemas por uma faculdade que Mara nunca tinha ouvido falar, que passava os intervalos jogando no celular e que uma vez perguntou para ela o que era um servidor de produção. Esse era o substituto que a Nexlog escolheu para ocupar o lugar de quem sustentou a operação inteira por quase uma década. Mara olhou para Camila. Depois olhou para Rodrigo, que continuava fitando a janela como se o céu de São Paulo tivesse ficado interessante de repente. Ela respirou fundo, colocou o crachá sobre a mesa com uma calma que deixou todo mundo desconfortável, pegou a bolsa e respondeu em voz baixa, quase gentil: claro,
Pode me mandar o e-mail formal com o pedido. Camila anotou algo. Rodrigo assentiu sem virar o rosto. O e-mail nunca chegou. Nenhum dos três na sala entendeu, naquele momento, o peso daquela frase simples. Mara foi para casa, fez café, sentou na varanda e ficou em silêncio por um tempo que ela mesma não soube medir. Não chorou. Não ligou para ninguém desabafar. Não abriu o LinkedIn para atualizar o perfil. Ela apenas ficou ali, olhando para o horizonte com a expressão de quem acabou de ver uma peça de dominó tombar e já sabe exatamente quantas outras vão cair na sequência. Porque Mara conhecia aquele sistema melhor do que qualquer pessoa naquele prédio. Melhor do que Rodrigo Fakes, que nunca abriu um terminal na vida. Melhor do que Dr. Strack, que achava que servidor era um móvel de escritório. E ela sabia, com uma precisão quase cirúrgica, o que estava prestes a acontecer com a Nexlog SA nos próximos dias. Não era vingança, era física, era causa e consequência. Era o resultado inevitável de 9 anos de negligência corporativa prestes a apresentar a conta. E a conta tinha o nome dela escrito no rodapé. O Nexcore rodava sobre uma arquitetura legada que Mara tinha migrado sozinha em 2021, num fim de semana que ninguém pediu e ninguém agradeceu. A autenticação do servidor exigia um certificado digital renovado manualmente a cada 90 dias. Um detalhe técnico que ela tinha alertado Rodrigo por e-mail em 2022, em 2023 e no início de 2024. As 3 mensagens foram lidas, nunca respondidas e arquivadas no limbo silencioso de quem acha que o problema vai se resolver sozinho enquanto a pessoa responsável ainda estiver lá. O próximo vencimento era em 4 dias. O certificado estava vinculado a um token físico USB, um dispositivo pequeno, discreto, que cabia na palma da mão, que ficava na gaveta da mesa dela. A mesa que ela esvaziou antes de sair. O token que estava agora dentro da bolsa dela, em casa, na varanda, do lado do café. Tiago não sabia que esse token existia. Rodrigo não sabia que precisava ser renovado. O manual do sistema não tinha essa informação, porque estava na cabeça de Mara, e ninguém nunca teve o trabalho de perguntar. Mas o certificado era só a camada mais visível do problema. Durante a migração de 2021, Mara tinha encontrado uma falha silenciosa na integração entre o Nexcore e o sistema de notas fiscais da Receita Federal. Um erro pequeno, quase invisível, que acumulava inconsistências nos logs tributários toda vez que o sistema processava um lote de entregas acima de determinado volume. Ela corrigiu com um script próprio, não documentado, não homologado, rodando em segundo plano com as credenciais dela, todo mês, sem falhar uma vez em 3 anos. Quando suas credenciais fossem revogadas, o script parava. E quando o script parasse, as notas fiscais dos últimos 18 meses começariam a apresentar divergências na próxima janela de cruzamento tributário da Receita, que acontecia em 11 dias. Mara não criou aquela bomba. Ela apenas a encontrou, a desarmou todo mês em silêncio, e nunca recebeu nenhum obrigado por isso. Agora, ninguém sabia que ela existia. Mara abriu o notebook e começou a montar um documento. Não uma denúncia. Não um desabafo raivoso digitado às 3 da manhã. Um relatório técnico completo. Frio, detalhado, irrefutável. Logs com data e hora. Versões de sistema. Prints de chamados que ela abriu e que foram arquivados sem resposta. E-mails onde ela alertou Rodrigo Fakes sobre a ausência de documentação dos acessos em 2022, 2023 e início de 2024. Todos com o nome dele no campo de destinatário. Todos com o status lido. Nenhum com resposta. Ela organizou tudo em ordem cronológica, como uma linha do tempo de negligência corporativa construída tijolo por tijolo ao longo de 4 anos. Cada arquivo tinha nome, data, identificação de sistema e contexto explicado em linguagem simples. Porque Mara sabia que aquele documento um dia seria lido por alguém que não entendia nada de TI. Talvez um advogado, talvez um auditor,
talvez um juiz. Ela trabalhou por 3 dias seguidos, com a concentração tranquila de quem não tem mais nada a perder e exatamente tudo a ganhar. No terceiro dia após o desligamento, o NextCore travou. Não parcialmente, completamente. O certificado tinha vencido às 23 horas e 47 de uma quarta-feira. E às 6 horas da manhã de quinta-feira, a Nextlog SA acordou sem sistema. Ordens de entrega paradas. Fornecedores sem confirmação de carga. O módulo de RH, totalmente integrado ao NextCore, incapaz de processar a folha de pagamento que fechava em 2 dias. O jurídico recebeu 3 notificações de fornecedores antes do almoço. A sala de operações, que Mara conhecia como um lugar sempre barulhento e caótico, tinha entrado num silêncio diferente. O silêncio pesado de quando as telas ficam vermelhas e ninguém sabe o que apertar. Tiago ficou 40 minutos tentando achar a senha do painel administrativo antes de ligar para o Rodrigo. Rodrigo ficou 20 minutos no Google antes de perceber que o problema estava numa camada que ele nunca tinha visto na vida. O celular de Mara começou a tocar às 8h17. Primeiro foi Tiago, nervoso, com voz de quem não dormiu, fazendo perguntas que mostravam que ele não entendia nem por onde começar. Mara ouviu com paciência, disse que não estava mais vinculada à empresa e desligou. 15 minutos depois, Rodrigo Feix ligou. A voz dele era irreconhecível. Pequena, seca, sem nenhum daquele tom de gerente que ele usava nas reuniões quando queria parecer que estava no controle de algo. Ele começou a explicar a situação como se Mara não soubesse exatamente o que estava acontecendo. Como se ela não tivesse passado 3 anos avisando que aquilo ia acontecer. Mara deixou ele falar por 40 segundos, contados, e então disse, com a mesma calma de quem pede o cardápio num restaurante: "Me manda um e-mail formal com o escopo do que precisam. Eu respondo em até 1 hora." Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Tudo bem." Era a primeira vez em 9 anos que ele usava esse tom com ela. Menos de 20 minutos depois do e-mail de Rodrigo, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Mara atendeu e reconheceu a voz antes mesmo de ele se identificar. Dr. Paulo Streck, diretor de operações, o mesmo que tinha assinado o papel da demissão sem erguer os olhos. A voz dele tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais aquela cadência pausada de executivo acostumado a dar ordens em sala climatizada. Era a voz de alguém que acabou de entender de verdade a dimensão do erro que cometeu. Ele falou em termos vagos sobre retomar o relacionamento profissional e reconhecer o valor da contribuição histórica. Mara abriu o segundo documento que tinha preparado, a proposta de consultoria temporária. Valor por hora, 3 vezes o que recebia mensalmente. Prazo de resposta, até às 18 horas daquele dia. Depois disso, ela estaria indisponível. Streck pediu um momento. Voltou em 12 minutos. Eles assinaram em 18. Mara trabalhou por 2 dias dentro do sistema que conhecia melhor do que a planta do próprio apartamento. Renovou o certificado. Estabilizou o NextCore. Corrigiu manualmente o script tributário pela última vez. Desta vez documentando cada linha de código, cada parâmetro, cada dependência, com linguagem clara o suficiente para qualquer técnico júnior entender. Mas diferente de todas as outras vezes em que tinha feito isso em silêncio, agora cada passo estava sendo registrado formalmente, com assinatura digital, timestamp e cópia automática para o e-mail do seu advogado trabalhista, que ela tinha contratado na manhã seguinte à demissão. A Nextlog estava recebendo de volta exatamente o que tinha jogado fora, só que agora pagando por hora um valor que fazia o salário dos 3 anos congelados parecer uma gorjeta. Rodrigo Feix apareceu uma vez na sala técnica enquanto ela trabalhava. Ficou na porta por alguns segundos, sem saber o que dizer. Mara não levantou os olhos do monitor. Ele foi embora sem falar nada. Era a cena mais honesta que ele tinha protagonizado em anos. No segundo dia de consultoria, enquanto vasculhava os logs do servidor para montar o relatório final de entrega, Mara encontrou algo que não estava procurando. Nos registros de acesso do NextCore dos últimos 6 meses, havia um padrão que não fazia sentido operacional nenhum. Rodrigo Feix tinha acessado a pasta de contratos de fornecedores 47 vezes fora do horário comercial. Sempre à noite,
sempre nos dias anteriores às licitações internas da empresa. Os arquivos acessados correspondiam exatamente às propostas que, de forma sistemática e consistente, perderam para uma única fornecedora, a RTX Soluções. Mara pausou. Abriu uma aba nova. 10 minutos de pesquisa pública no portal da Receita Federal foram suficientes para confirmar o que os logs já estavam dizendo. O sócio majoritário da RTX Soluções era cunhado de Rodrigo Feix. Não era suspeita, não era intuição. Eram logs com data, hora, IP, identificação de usuário e nome de arquivo. Era um dossiê completo que se montou sozinho diante dos seus olhos. Mara copiou tudo com a precisão de quem já fez isso antes. Organizou os logs em pasta separada, nomeada com frieza cirúrgica. Documentação técnica. Auditoria de Acessos 2023-2024. Cada arquivo renomeado, cada print identificado, cada acesso anômalo destacado com comentário técnico explicando o que aquele horário, aquele arquivo e aquela frequência significavam dentro do contexto das licitações. Ela não adicionou opinião. Não escreveu nenhuma acusação direta. Deixou os dados falarem. Porque dados bem organizados não precisam de advogado para serem entendidos. Eles já são a sentença. No último e-mail que enviou para a Nextlog, o de encerramento formal da consultoria, ela incluiu uma linha ao final, depois da assinatura, em fonte menor, como se fosse uma nota de rodapé técnica. Identifico a necessidade de uma auditoria nos logs de acesso ao módulo de contratos do Nextcore, referente ao período de janeiro 2023 a outubro 2024. Recomendo que o Conselho Administrativo seja notificado antes que essa documentação precise ser solicitada por canais externos. Formal, educada, absolutamente devastadora. Ela fechou o notebook, foi para a varanda e tomou o café mais tranquilo da sua vida. O Conselho Administrativo da Nextlog recebeu o e-mail às 17h43 de uma sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo Feix não apareceu no escritório. Não tirou férias. Não estava doente. Foi afastado preventivamente por determinação do próprio Conselho, que abriu uma auditoria interna de caráter sigiloso ainda naquela manhã. A RTX Soluções teve todos os contratos ativos suspensos cautelarmente enquanto o processo corria. O jurídico da Nextlog passou o fim de semana inteiro reunido, e quem trabalhou naquele escritório naqueles dias descreveu o clima como o de uma empresa que acabou de perceber que estava em cima de uma mina e não sabia há quanto tempo. Os fornecedores que tinham perdido licitações para a RTX nos últimos 2 anos foram notificados. A imprensa especializada em logística começou a fazer perguntas que a assessoria de comunicação da Nextlog não conseguia responder com clareza. E no meio de tudo isso, quieta, a pasta que Mara criou, protegeu com criptografia e nunca mencionou no e-mail, continuava intocada num servidor externo, contendo não apenas os logs de acesso, mas registros de conversas internas, aprovações forjadas e um histórico completo de direcionamento de contratos que transformava o caso de demissão interna num processo criminal em potencial. 3 semanas depois do afastamento de Rodrigo Feix, o RH da Nextlog S.A., a mesma Camila Norris que leu aquele papel sem olhar uma vez para Mara, enviou um e-mail perguntando se ela teria interesse numa posição de coordenadora de infraestrutura, com salário 3 vezes maior, contrato CLT revisado e benefícios que nunca tinham sido oferecidos nos 9 anos anteriores. Mara levou 48 horas para responder. Não por indecisão, por princípio. A resposta foi uma única linha. Obrigada pelo contato. No momento, estou atendendo outros clientes. Ela nunca mais pisou naquele escritório. E a Nextlog S.A. nunca mais contratou ninguém sem documentar cada acesso, cada senha, cada sistema crítico. Porque aprenderam, da forma mais cara possível, que descartável é quem pode ser substituído sem que nada quebre. Quando Mara foi embora, tudo quebrou. Se você já foi o alicerce invisível de algum lugar que fingiu que você era dispensável, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato. E se você conhece alguém que já carregou uma empresa nas costas sem receber nenhum obrigado, compartilhe essa história com essa pessoa. Ela vai entender cada segundo. O que você achou da história?
Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Mara tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.